Então, gente, galerinha, segundo ano, a gente vai estudar aqui, né, mais uma aula, estou gravando aqui essa aula para vocês, para a gente discutir um pouco sobre o crescimento, né, populacional no mundo, né? Então, quando a gente fala sobre o crescimento populacional no mundo, a gente vai ter um entendimento que o crescimento da população mundial, ela foi lento, né, durante milênios, né, durante anos, em decorrência, né, de fatores como guerras, epidemias, que dizimaram, né, milhares de pessoas em poucos meses, né, e grandes crises, né, e fome também foram, né, responsáveis por essa questão também do crescimento, né, da população ser lento, né, e a situação começou a mudar, né, ao menos na Europa, né, ocidental, a partir do final do século XVIII, né, com a Revolução Industrial, que marca, né, o início de transformações na higiene, né, tratamento de água, de esgoto, entre outros, né, e no atendimento médico, né, a aplicação de vacinas e na melhoria, né, da alimentação, né, esses foram, né, elementos, né, fundamentais para a diminuição da mortalidade, e o primeiro bilhão, né, de habitantes foi, né, atingido, né, no início do século XIX, mas a grande revolução demográfica, né, com a aceleração, né, do crescimento da população, só ocorreu, né, no século XX, né, sobretudo a partir, né, das décadas de 1950 e 1960, né, como a gente observa aí nesse gráfico, né, ou seja, o crescimento da população mundial entre 1950 e 2015, né, ou seja, nós observamos aí, né, ou seja, que vai ter, né, um salto enorme, né, ou seja, e tem, né, ainda a perspectiva, né, da população que em 2050 a nossa população mundial ela chega em torno, né, a 10 bilhões de pessoas. Então, aqui nesse gráfico dá para mostrar, né, essa evolução do crescimento populacional a partir do ano de 1950, ou seja, fazendo, né, uma projeção de crescimento populacional relacionada, né, até 2050, ou seja, um crescimento muito significativo, né, da população mundial. E a questão, né, da dinâmica demográfica, como a gente vai observar, ao analisar, né, a população de um país ou de uma região, a dinâmica demográfica, né, apresenta aos mesmos, né, componentes, né, ou seja, há um certo, né, número de nascimentos e outros de morte. Né? O saldo será positivo, né, se o número de nascimentos superar o de morte. Caso contrário, né, será negativo e a população ela decrescerá. Essa relação, né, entre o número de nascimento e o de morte, né, dá-se com o crescimento, né, natural ou vegetativo, ou seja, e esse crescimento natural ou vegetativo é preciso, portanto, né, a gente observar o comportamento, né, da natalidade e o da mortalidade, que variam conforme o país e mesmo entre diferentes regiões de um mesmo país. Para a gente facilitar, né, a gente entender melhor, a compreensão dos dados da natalidade pode ser expressivo, né, pela taxa de essa taxa, né, ou seja, a taxa de mortalidade, de natalidade, que é a taxa de natalidade, né, que é obtida multiplicando-se, né, por 1.000 o total de nascimento durante um período e que, por exemplo, né, em 2015, o Japão apresentava, né, uma taxa de natalidade de 8%, né, e a Serra Leoa de 37%. Tais números, né, podem revelar uma diferença, né, socioeconômica, né, entre esses países, ou seja, enquanto um país como o Japão, né, ou seja, um país
altamente evoluído, né, industrializado, tem a taxa de natalidade de apenas 8%, enquanto Serra Leoa, né, ou seja, um país pobre, ou seja, temos uma taxa de natalidade de 37%. Então, com isso, né, atrelada, né, à taxa de natalidade, está a questão da taxa, né, de fecundidade, e que indica, né, a taxa de fecundidade indica um número médio, né, de filhos que teriam, né, uma mulher ao final do seu período, né, o seu período reprodutivo, ou seja, dos 15 aos 49 anos de idade, mais ou menos. Na China, por exemplo, né, apresenta a taxa de fecundidade de 1,6, né, filho, né, por mulher. Ou seja, ao passo, né, que na Somália a taxa, né, é de 6 filhos, né, ou seja, a queda da taxa de fecundidade, né, implica na queda da natalidade. Já a taxa de mortalidade, como nós observamos, ela é obtida, né, multiplicando-se por 1.000, né, o número de óbitos no período, né, em um ano, e dividindo-se, né, produto, né, pela população, ou seja, total. Como exemplo, né, em 2015, o Japão apresentava uma taxa de mortalidade de 10% e Serra Leoa de 11%. Nesse contexto, né, a taxa de mortalidade infantil é considerada, aqui retrata, né, de maneira mais fiel às condições de vida de uma população. Essa taxa ela é obtida anualmente multiplicando-se, né, os óbitos de crianças com menos de um ano por 1.000 e dividindo-se nesse resultado pelo total, né, de crianças nascidas vivas. Para exemplificar, né, a taxa de mortalidade infantil no Japão é de 2%, né, e na Somália de 98%, né, deixando clara a diferença socioeconômica entre esses dois países. Então, aqui a gente podendo observar, né, que a taxa, né, de mortalidade, fazendo essa comparação entre Japão, como um país desenvolvido, com Somália, né, um país pobre, né, ou seja, então a gente observa que há uma diferença muito grande na taxa, né, de mortalidade infantil, enquanto no Japão apenas 2%, em Somália 98%, né? Então, para entender essa dinâmica demográfica, né, porém é preciso, né, somar também as migrações que podem, né, apresentar saldo positivo ou negativo, né, dependendo, né, do deslocamento da população. Então, isso aqui foi uma aula que eu gravei aqui para ajudar vocês, galera, do segundo ano. Então, até a próxima.